A passagem de hoje é 2 Samuel 16, versículos 5 a 19. Vamos ler juntos. E, chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e, saindo, ia amaldiçoando. E apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando-o Simei, assim dizia: Sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho, e eis-te agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então, disse Abisai, filho de Zeruia, ao rei: Por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar, e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse: Amaldiçoa a Davi. Quem, pois, diria: Por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: Eis que meu filho, que descendeu de mim, procura a minha morte, quanto mais ainda este filho de Benjamim. Deixai-o, que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse. Porventura, o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiam, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, e também Simei, ia ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele, e levantava poeira. E o rei, e todo o povo que ia com ele chegaram cansados, e refrescaram-se ali. Absalão, pois, e todo o povo, os homens de Israel, vieram a Jerusalém, e Aitofel com ele. E sucedeu que, chegando Husai, o arquita, amigo de Davi, a Absalão, disse Husai a Absalão: Viva o rei, viva o rei. Porém, Absalão disse a Husai: É esta a tua beneficência para com o teu amigo? Por que não foste com o teu amigo? E disse Husai a Absalão: Não, senão daquele que eleger o Senhor. E todo este povo, e todos os homens de Israel, dele serei, e com ele ficarei. E demais disso, a quem serviria eu? Porventura, não seria diante de seu filho? Como servi diante de teu pai, assim serei diante de ti. Amém. Entre os atores de Hollywood, há um ator chamado Mads Mikkelsen. Ele é conhecido em Hollywood por fazer muitos papéis de vilão. Em filmes que conhecemos bem, ele também atuou como vilão em Indiana Jones e em Doutor Estranho. Como ele interpreta vilões tão bem, certa vez, em uma entrevista, fizeram-lhe esta pergunta: Como o senhor consegue atuar como vilão tão bem? Poderia dizer aos atores mais jovens como fazer bem um papel de vilão? Naquele momento, ele disse que nunca havia interpretado um vilão. E disse: Eu apenas interpretei uma pessoa que não foi compreendida. As pessoas vivem dentro de sua própria narrativa, pensando que são justas ou boas. Por isso, eu nunca interpretei um vilão. Dizem que as pessoas vivem dentro de sua própria narrativa, pensando que elas mesmas são justas ou boas, e por isso não se veem como vilãs. Mas não apenas dentro de sua própria narrativa, quando pensam que a pessoa diante delas, ou a pessoa do lado oposto é injusta, elas agem sem hesitar. Dizem: Isto é justiça, ou isto é a atitude correta. E para mim, não há outro caminho, e assim continuam agindo sem freio. Nesse tipo de situação, a pessoa vai se tornando lentamente um vilão. Hoje, por meio das 3 pessoas que aparecem no texto, queremos aprender como não ser enganados pela nossa própria narrativa e pela nossa própria sensação de justiça, a ponto de nos tornarmos vilões. Todos nós experimentamos a distorção da narrativa. Entre as pessoas que aparecem no texto de hoje, podemos observar isso em Simei, um benjamita que vivia na região de fronteira de Benjamim, numa aldeia dessa região. Ao ver Davi fugindo de Jerusalém, perseguido por Absalão, ele vai atrás de Davi e o amaldiçoa. Ele o segue continuamente e não para de amaldiçoá-lo. Lançando pedras, símbolo de maldição,
Ele derrama maldições contra Davi e contra os que estão com ele. Quando pensamos que Simei era da família de Saul, parente de Saul, talvez possamos entender sua atitude até certo ponto. Mas, à luz da lei, sua atitude não era correta. Pelo contrário, era uma atitude digna de punição. Êxodo 22:28 diz: Os juízes não amaldiçoarás, e o príncipe dentre o teu povo não maldirás. Simei está derramando maldições contra Davi, que agora perdeu o poder real e está sendo perseguido sem forças. Mas a lei diz que não se deve amaldiçoar aquele que foi ungido diante de Deus, nem o líder do povo. Então, por que Simei deixa tudo isso para trás e amaldiçoa Davi dessa maneira? Simei está gritando contra Davi exatamente a partir da perspectiva da casa de Saul. Ele tinha certeza de que Davi era a pessoa que havia derrubado a casa de Saul, e pensava que a fuga de Davi era o juízo de Deus. Mas isso era apenas a forma como ele via as coisas. Do ponto de vista da vontade de Deus, era uma atitude sem discernimento e sem humildade. Era apenas uma interpretação misturada com a história do seu próprio lado, com as feridas do seu próprio clã e com a sua própria ira. Em sua ira, Simei estava agindo dentro de uma narrativa própria, diferente da vontade de Deus, fazendo aquilo que ele mesmo considerava justo. Deus havia dado claramente uma palavra a respeito do ungido, mas Simei não pensou nisso. Ele estava preso apenas à sua própria narrativa, e em nome da sua própria justiça, amaldiçoava Davi. Mas houve alguém que mostrou uma postura oposta a essa. Esse alguém foi Davi. Por meio de Davi, Deus havia ensinado claramente a Israel como se deve agir em relação ao ungido. Quando Saul tentou matar Davi, Davi fugiu. Mesmo tendo várias oportunidades de matar Saul, Davi o tratou com respeito até o fim por uma única razão. Saul era o ungido do Senhor. Em contraste com isso, a palavra de hoje nos mostra Simei amaldiçoando com todas as suas forças Davi e os que o acompanhavam, enquanto Davi fugia sem forças. Entre as pessoas que aparecem hoje, há ainda outro personagem, Husai, que nos mostra uma postura diferente. Husai vai até Absalão colocando a própria vida em risco por Davi. Quando vemos Absalão, de maneira muito natural, suspeitando de Husai e dizendo: Por que você veio aqui, deixando o seu amigo Davi? Percebemos que Husai está realmente fazendo essa obra difícil com a própria vida como garantia. Por que Husai planejou essas coisas e as executou pessoalmente? Ele não fez isso por Davi simplesmente porque eram amigos. Porque, estando ao lado de Davi, Husai viu a postura íntegra de Davi diante de Deus. Por isso, mesmo em uma situação difícil, Husai está ajudando Davi com uma confiança clara em Davi, uma confiança clara em Deus e uma confiança firmada na lei de Israel. A confiança íntegra de Davi em Deus também aparece claramente na situação de hoje, quando ele recebe as maldições de Simei. O quanto Davi confiava em Deus. Mesmo quando Simei amaldiçoa aquelas coisas que estavam reprimidas dentro do coração de Davi, Davi está olhando plenamente para Deus. O mal-entendido de que ele havia usurpado o trono do rei Saul, e o passado de Davi, que em meio a inúmeras guerras de fato havia visto muito sangue, eram pesos dentro dele. Simei coloca esses pesos interiores de Davi dentro de suas maldições. E vocês, como reagem em momentos assim? Quando alguém fala sobre aquilo que estava apertado e escondido dentro de vocês, aquilo que estava guardado, aquilo que estava encoberto, que tipo de reação vocês costumam mostrar? A reação da maioria das pessoas é ira e raiva. Hoje em dia, os jovens dizem que alguém foi atingido no ponto sensível, ou falam de gatilhos, ou de um botão de explosão. Quando alguém toca aquilo que estava escondido dentro de nós, ou toca nossas fraquezas e faltas, nós nos iramos, ficamos com raiva. Tentamos de algum modo esconder aquilo, ou mostramos claramente nossos sentimentos à pessoa que tocou no nosso gatilho. Nesses momentos,
Muitas pessoas julgam não pela razão, mas guiadas pela emoção da ira. Por isso, dentro dessa ira, acabam mostrando até coisas que não deveriam ser reveladas. Mas Davi, nesse momento, mostra outra postura no versículo 10. Ele diz: se o Senhor lhe disse, amaldiçoa a Davi, quem, pois, diria, por que assim fizeste? Em vez de expressar ira e raiva naquele momento, Davi diz: foi Deus quem permitiu que ele fizesse isso. Então como eu poderia repreendê-lo? Até o fim, Davi pergunta diante de Deus: por que Deus permitiu que essas coisas acontecessem por meio dos lábios desse homem? Que obra Deus realizará em mim daqui para frente? Nessa pergunta, nessa humildade, Davi fala às pessoas ao seu redor. Creio que a humildade dos santos é justamente algo assim. A humildade dos santos não é provar que eu estou certo. A humildade dos santos é confiar no quanto Deus está certo. Eu disse que Davi confiava em Deus, mas será que ele não ficou irado? O que Davi sentiu naquele momento aparece no Salmo 3. O título do Salmo 3 diz: Salmo de Davi, quando fugia de diante de Absalão, seu filho. Nos versículos 1 e 2, Davi diz: Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Quando Davi foge de Absalão, no texto bíblico, a pessoa que amaldiçoa Davi é apenas uma, Simei. No versículo 13, o texto diz que Davi e seus seguidores iam pelo caminho. E Simei ia pela encosta do monte, seguindo-os e amaldiçoando até o fim. Que tipo de sentimento teria surgido em Davi naquele momento? Então, no versículo 14, quando diz: e o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali, penso que talvez naquele momento Davi tenha recomposto seus sentimentos e escrito o Salmo 3 que lemos juntos. Contendo essas emoções, Davi escreve um salmo diante de Deus. Deus, eu estou agora no meio desta situação. Também no versículo 7 ele diz: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. Quebraste os dentes aos ímpios. Parece que Davi estava muito irado naquela circunstância. É como se dissesse: Deus, eu não farei isso, mas que Deus lhes bata no rosto e quebre os dentes deles. Parece que ele derrama no salmo a emoção de sua ira. E o quanto Davi estava irado naquele tempo aparece claramente mais tarde, com o passar do tempo. Quando Davi vence a batalha contra Absalão e volta, Simei aparece e pede que Davi o perdoe. Davi diz: você foi perdoado, você não morrerá. Mas qual foi o testamento que Davi deixou a Salomão antes de morrer? Foi que Salomão não deixasse Simei morrer em paz. No fim, Simei encontra seu fim pela espada de Salomão. Isso mostra o quanto Davi estava irado naquele tempo e quanta indignação havia em seu coração. Ele viveu toda a vida com o desejo de que Deus finalmente retribuísse aquilo. E ao morrer, seu testamento foi que Simei jamais fosse deixado morrer tranquilamente. No entanto, naquela situação, Davi suportou, apertando aquilo dentro de si. E o que ele disse? Ele confessou às pessoas ao seu redor: Deus está fazendo esta obra. Não sou eu quem vingará, nem sou eu quem retribuirá esta ira. Deus retribuirá. O texto de hoje nos mostra a postura das pessoas de fé diante de Deus. Ao vermos isso, percebemos que os cristãos devem ser pessoas que escutam e pessoas humildes. Essa é a imagem de alguém que crê verdadeiramente em Deus, e é a imagem de alguém que está diante de Deus. Não devemos ser pessoas como Simei, que olham para alguém, irritam-se conforme seus próprios sentimentos, deixam de seguir aquilo que Deus falou, ficam presas à sua própria narrativa e agem em favor de sua própria justificativa. A postura de Simei parece ser a de alguém que não consegue ouvir as palavras de outras pessoas e, por isso, também não consegue ouvir a palavra de Deus. As pessoas de fé, ao contrário, devem dar ouvidos às palavras dos outros. Devemos pensar:
O que Deus está dizendo a mim agora por meio dos lábios dessa pessoa? Mesmo que essa pessoa diga palavras que provoquem a minha ira, precisamos pensar no que Deus, por meio disso, está me fazendo ouvir com humildade. Quando Deus humilhou Davi, Davi se submeteu, e sua atitude se tornou o começo pelo qual Deus o exaltaria novamente. Deus exaltou novamente aquele Davi que havia se humilhado conforme Deus o humilhou. Precisamos dessa coragem. Precisamos da coragem de nos humilhar quando Deus nos humilha. Quando Deus nos humilha, precisamos da coragem de não trair a nós mesmos. Ao lado de uma pessoa que não consegue ouvir as palavras dos outros, muitas pessoas não conseguem permanecer. É muito difícil caminhar com alguém que se irrita com cada fala do outro e se enche de ira. E ao lado dessa pessoa com quem outros não conseguem caminhar, também diminuem as pessoas com quem se pode compartilhar a palavra de Deus. E ao lado de um líder assim, as pessoas próximas sofrem. Um líder assim não conduz a comunidade que caminha com ele para junto de Deus. Antes, preso à sua própria justificativa, acaba conduzindo essa comunidade ao caminho do vilão. Davi, porém, não era esse tipo de líder. Ele era um líder que, naquele momento, escutava humildemente e dizia: vamos permanecer juntos dentro da vontade de Deus. Por isso, as pessoas ao redor de Davi também puderam praticar juntamente com ele, não segundo a própria vontade, mas segundo a vontade de Deus. Quem nos mostrou essa postura da forma mais clara foi Jesus Cristo. Antes do acontecimento da cruz, mesmo em meio às falsas acusações de inúmeras pessoas, às maldições de inúmeras pessoas e aos cuspes de inúmeras pessoas, Jesus permaneceu firme em obediência à palavra de Deus. Ele se submeteu à palavra de Deus e obedeceu, obedecendo até a morte, e morte de cruz. Quando Jesus morreu na cruz e parecia que tudo havia terminado, Deus o levantou ao lugar mais alto. Deus fez de Jesus o vencedor final, Jesus Cristo, o Filho de Deus que venceu até a morte, aquele que conduz todas as coisas em nossa vida. Guardando em nosso coração a imagem desse Jesus Cristo, a quem devemos olhar e de quem devemos aprender, queremos olhar mais uma vez para Davi. Que a postura de Davi, que diante de Deus não confiou em sua própria justiça, mas confiou no quanto Deus é justo, possa se manifestar também em nossa vida. Por fim, que não sejamos pessoas que julgam os outros como Simei, mas pessoas que, como Davi, entregam o julgamento diante de Deus. Será que alguém está tocando no nosso lugar dolorido e tentando nos derrubar com palavras injustas? Quero que nos lembremos de que este momento não é para ficarmos presos à nossa própria narrativa, mas pode ser o momento em que a narrativa de Deus começa. Que não fiquemos presos à nossa própria narrativa até nos tornarmos lentamente vilões, mas entreguemos tudo o que somos à narrativa de Deus e vivamos o dia de hoje por essa fé. Eu abençoo todos nós para que assim vivamos.